Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will, e eu faço react tirando lições aprendidas das melhores histórias da internet. Vamos logo direto, que hoje não vai ter vinheta, não vai ter a casa do cacete, porque é mais uma decepção vinda lá do MBL. Bom, Guto Zacarias foi pego, foi descoberto um áudio dele, na verdade um processo, um áudio que provavelmente você já está acompanhando aqui na internet e que, assim... Vamos logo deixar cristalino aqui. Atitude terrível, tenebrosa, errada e quase, até o que se sabe de hoje, do dia que eu tô gravando aqui, é no dia 6 de abril, quase criminosa da questão de tirar o filho, né? Cuidado com as palavras aqui, só para o YouTube não cortar. E eu dividi esse vídeo aqui em 5 tópicos super importantes pra gente tirar lições aprendidas aqui do que tá acontecendo. Bom, vamos lá, cara. Quando eu comecei a ver esse vídeo aqui, né, do Guto, eu assisto muito o canal do Marcelo Brigadeiro, cara. Acho que é um dos caras mais que eu assisto há mais tempo assim na internet, até muito antes dele ter proximidade com o MBL, porque eu vejo que ele é um cara muito verdadeiro, mas eu já vou falar dele em breve aqui. E quando eu vi a chamada desse vídeo, eu vi ele falando assim, alguma questão do Guto e que o Nando Moura já estava mentindo no futuro. Cara, e o Nando Moura lançou o vídeo, obviamente, na sequência por causa dos horários deles ali. E eu tenho assistido cada vez mais esses pra entender essas merda toda e acaba que é um entretenimento aí e ao mesmo tempo uma problemática terrível também entre eles. Mas falando muito mais aqui do Guto, a primeira lição que eu tiro aqui, mas que envolve ainda um pouco o Marcelo Brigadeiro, apesar de eu não estar querendo falar dele agora, é a precipitação. Por que eu esperei também um pouco para falar sobre isso? Quando pipocou isso esperar um pouco era no final da semana passada. Eu vi essa notícia, eu já fiquei achando que tinha merda nisso aí. Tá? Tinha algum problema com isso. Tá? E ter merda, problema, ter crime são coisas totalmente diferentes. Mas o que me veio na minha cabeça foi de novo. Eu falei assim, cara, mais uma decepção, cara. Mais uma decepção. Porque se você acompanhar os meus vídeos, você vai ver, apesar de quando acontece igual eu tô fazendo agora, de ter que dar uma porrada em alguém lá do MBL, de todas as vertentes políticas hoje no Brasil, a que eu tenho mais simpatia é com eles. Só você pegar os meus vídeos aqui pra trás, você vai ver que eu falo muito mais do que acontece com eles do que acontece com os outros. Né? Tanto pro bem quanto pro mal. Não à toa que hoje é um vídeo pro mal. E eu fiquei pensando muito, cara, como é difícil ter que vir aqui fazer um vídeo e tal, principalmente falando de um lado que é o lado que você simpatiza um pouco mais e tal. E a situação, cara, ela é decepcionante, cara. Decepcionante, mais uma vez, uma coisa muito absurda, assim como na época dos áudios da Ucrânia, que eu acho, inclusive, que esse é muito pior, né? Do que aconteceu com o Arthur, mas acho que a figura do Arthur é muito mais relevante que a do Guto. Então o estrago foi absurdo, mas eu acho que também pode ter um desfecho muito parecido com o Guto, com o desfecho que teve com o Arthur. Provavelmente vai correr coisa para ele ser caçado. Você vai ver a esquerda que defende isso que ele estava tentando convencer a menina de fazer, dando a ideia de fazer. Você vai ver essas mesmas pessoas que são a favor disso, de certa forma, agora criminalizando isso, né? Essa é a questão. Então eu acredito que tem muita chance do Guto se ferrar, não sei se vai dar tempo, né, pela questão da eleição e tal, mas se ele for reeleito, já sabe, né? Tem muita chance. E é um assunto que eu acho que vai custar muito mais caro, porque tem a campanha do Renan, né? E de certa forma isso, em algum momento, vai dar diretamente na campanha. Eu tenho certeza. Assim como eu faria com qualquer outro, né? Por exemplo, eles tentaram, todos os políticos, tirando o MBL, que até onde eu sei, estão tentando abafar o caso do Banco Master. E se aparecer uma bomba muito grande, como pode acontecer na delação, certamente vai acontecer algo que vai arrebentar com aquele político que esteja concorrendo a alguma coisa, principalmente, de não conseguir. Ou de, meu irmão, fazer uma manobra absurda, mas no final das contas vai arrumar problema. Né? Então eu acho que existiu essa equivalência. Mas como o caso do Guto, primeiro ele fez esse vídeo, até quero falar um pouco também disso aqui, que eu acho que é o ponto máximo pra mim, pra eu pular pra próxima parte, é que quando ele fez esse vídeo aqui, ele de alguma forma acho que tava negando o áudio, bababá, não sei o quê, não sei se ele, não lembro, cara, tanta coisa, não quero reagir, não quero ver de novo, mas de certa forma eu achei que ele escondeu esse áudio.
Isso, quando vaza coisa na imprensa, as cartas já estão na manga, prontas para serem soltas. E eu achei que era melhor ele ter hombridade de ou tentar uma estratégia diferente e falar que chegou a conversar sim, que chegou a pensar sim, falar mais explicitamente, né, que, porra, foi uma ideia ridícula, né, que ele só falou que não fizeram e tal, que a filha tá viva, mas que no final das contas tomaram a decisão correta. Então acho que ele se enrolou ainda muito mais. Pra mim, cara, é uma grande decepção, mais uma vez, vindo do lado do MBL. Falando da decepção com o Arthur, cara, já falei isso várias e várias vezes, em vários vídeos, ou vídeos que ele debate que eu comento, ou vídeo que surge alguma coisa, algum debate que não é ele que tá, eu acabo falando, é que na situação que ele tava, de exposição, como um vereador, né, e que tava combatendo muito privilégio e tal, cara, você não pode se dar o luxo de escorregar numa casca de banana solta por ele próprio. Então acho que esse foi assim uma coisa que foi impensada. Foi o moleque de não ter entendido que, cara, beleza, a gente é homem, pode ser que você participe de grupo e tal. Hoje em dia eu também não participo mais desses grupos. Eu não estou mais em grupos que fazem isso. Mas já tive, cara. Entendeu? Em grupo que rola assunto que não deveria rolar. Assunto de piada, assunto de zoeira. Que, porra, você sendo... Eu, hoje casado, não participo mais desses grupos, mas já namorava, mas não era pra estar ali. Entendeu? É coisa que muitas vezes o homem demora mais pra amadurecer. E em vez de sair logo e tal, não sai, de repente se fudeu e agora é isso. Só que no caso do Arthur, ele se fudeu na merda que ele mesmo falou. Né? Não foi por ele estar no grupo, ele se ferrou no que ele falou. Né? Então acabou que certamente alguma pessoa daquele grupo ali mandou achando que não ia dar nada, ou mandou de filha da putagem mesmo e já era. Então acho que no caso do Guto aí não era isso, né? Foi uma coisa, uma ação direta ali, conversando com a menina, e como ela disse que foi orientada pelo advogado, então acabou que isso foi divulgado sim. Agora, cara, a reação da internet, que eu acho que é uma das coisas assim que os inimigos, meu amigo, eles vão se deleitar nessa parada. E o primeiro, claro que é ele. Eu vou trazer, nem vou trazer muitos outros, não vou trazer o vídeo também. Hoje eu não quero parar para fazer react. Mas esse cara aqui, todo mundo sabia que, meu irmão, ele ia vir pra cima. Entendeu? Olha a capa do cara, meu irmão. Tentou matar a própria filha e o outro gozou, matou. E assim, quando o cara tem insumo, condição para ele poder falar, você vai ver o que vai acontecer aqui. Cara, o Nando Moura, ele não vai mais falar diretamente do Renato, do Brigadeiro, do André Guedes, do Arthur, do Renan. Já era, filho. Agora ele vai martelar essa história aí o tempo todo. Vai dizer que acobertaram, vai dizer que o pessoal sabia, vai dizer isso tudo. E essa hora vai ser difícil, dependendo do que ele fale, porque ele mente junto, ele enrola, ele inventa. Mas nessa parte ele vai ter coisas que ele tem razão e vai ser osso pra aturar, meu irmão. Entendeu? E certamente vários e vários outros inimigos, como eu já citei, vão pra cima e vão fazer de tudo pra destruir não só o Guto, mas todo mundo. Né? E aqui vai, cara, mais uma lição que a gente tira aí, que a gente traz aqui, que é a nossa função principal com o Papo Reto com o Will. Na tua carreira, por onde você passa, dependendo do que você faz, talvez você conquiste alguns inimigos. Talvez. Vou te dar um exemplo. Se você trabalha num espaço que muitas pessoas fazem a mesma função, como um time ou como alguma coisa, se você é um cara muito bom, assim como se você for muito ruim, mas falando mais do muito bom, algumas pessoas vão ficar com ciúme, algumas pessoas vão ficar com inveja, e essas pessoas, se elas não tiverem escrúpulos, elas vão começar a arrumar situações para pegar você. Tá? E se elas tiverem um bom trânsito com os chefes, se ela tiver algum bom motivo, e se você escorregar em alguma coisa, vamos supor, um dia você entregou um trabalho que não estava tão bom, ou um dia você não entregou, mesmo você sendo o melhor, ou um dos melhores, um dia você se atrasou, um dia você precisou não ir, mesmo com um problema pessoal, essa pessoa vai estar lá envenenando a tua imagem para os superiores. A pessoa vai fazer isso. Agora tu escala isso para a política, que é um jogo de amigos e inimigos diretamente. Então, quando você muitas vezes faz alguma coisa, você faz tipo uma plantação de inimigo, tá?
Inimigo esses que muitas vezes eram seus amigos e por você desagradar, ou por você mudar de ideia, ou por você trocar alguma coisa, esses caras deixam de ser seus amigos para virar seus inimigos mortais, assim, até mais na internet, porque é barulho, né? Essa porra toda assim, que a gente sabe o que que é. Cara, a gente faz react justamente por causa desses barulhos que surgem na internet, né? E ter essa parte de dois lados, essa dicotomia do certo contra o errado, não existe o meio do caminho. Então acaba que, cara, os inimigos estão babando. E aí vem a similaridade com o caso do Arthur. Essa situação foi entregue de bandeja para os inimigos. E, meu irmão, o Guto tá fudido. Entendeu? Goste você dele ou não. Até ele é um dos caras que eu não costumo acompanhar do MBL, não assisto, não sei muito bem o que ele faz, não assisto, não acompanho. Sou do Rio de Janeiro, então nunca votei nele, assim. Na verdade, tem os outros, você desculpa, na verdade, os outros que eu não voto também, pela cidade, eu acompanho muito mais, que é o caso do Kim e do Arthur, são os que eu mais acompanho conteúdo de lá, dos outros eu não acompanho muito. Mas ele tá fudido. O Guto tá com uma chance fudida de se fuder de uma forma retumbante. Inclusive, se cair na mão de uma juíza ou de um juiz que tem a tendência a cair um pouquinho pro lado da canhota, já sabe, né? Tá fudido. Pode, além de perder o mandato, ser preso. Né? Mesmo pelo que parece ter acontecido, a menina tendo retirado a queixa, eu acho que já tá na mão do Ministério Público. E também acredito que lá dentro do Ministério Público ou de algum órgão que tenha pessoas com acesso a esse processo, que são inimigos, que são inimigas do Guto, soltaram essa parada, né, pra dar a merda que deu, ou algum advogado. Cara, não tem como hoje saber quem foi que fez isso. Então, assim, os inimigos estão agora bebendo o sangue do Guto e vão beber o sangue dos outros do MBL também. Beleza? E aqui, cara, eu quero trazer agora a reação do pessoal dentro do MBL. Né? Eu acho que essa é a parte que a gente tem aqui, né? Principalmente o Mamãe Falei fez um vídeo que ele soltou. Nesse momento que eu tô gravando aqui, ele soltou esse vídeo aí um pouco mais cedo e falou que é um vídeo difícil de fazer. Eu acho que falando assim agora dos amigos, tá? Cara, pensa numa coisa, mano. Tu já fez alguma merda na tua vida? Alguma merda séria? Ou pelo menos alguma merda que prejudicou alguém na tua vida? Certamente sim. A menos que tu nunca tenha vivido, nunca tenha saído da tua casa. Tu nunca fez algo disso. E quando você é amigo de verdade, a situação é totalmente diferente, cara. E essa é a hora que eu não vou não criticar os amigos do MBL passando algum pano pra ele na questão da amizade. Mas eu acredito que se for constatado que seja algum crime, pelo que o MBL tem feito, tenho visto com caras que não são da cúpula, que eu acho que também tem essa disparidade. Quando a pessoa não é da cúpula, existe aí... Pô, entrou a propaganda aqui no meio. Caralho. Quando a pessoa não é da cúpula, o tratamento, obviamente, vai ser um pouco mais solto. E quando é da cúpula, o tratamento vai ser um pouco mais com coração. Eu acho que vai ter um pouco de coração nisso. Mas eu vou entender de verdade se eles tiverem a mesma benevolência que tiveram com o Arthur. E o Arthur pediu pra sair. E os caras não deixaram e tal. Porque é o seguinte, cara. Vou falar pra você, esse é um assunto que me deixou tão decepcionado que é difícil fazer o vídeo. Não por amizade, não por apreço com eles. Eu nem conheço esses caras pessoalmente a ter isso. Não tenho essa amizade, mas é uma decepção pelo fato de ver que, cara, os caras estão construindo uma parada maneira e tal. E fizeram. E o Guto fez isso, mesmo que não tenha sido agora. Ele fez isso, é pesado falar disso. Né? Justamente por tudo aquilo que eu falei, por ter simpatia maior com o MBL. Mas os caras que estão ali tem que dar o braço pra ele, cara. Sabia? Tem que dar o braço pra ele, mas não passar pano. Uma coisa é falar, cara, tu fez uma merda, tu tá fudido, a gente tem o nosso compliance. Se você passou desse limite aqui, você vai sofrer as consequências sim. Tá? Mas eu acho que isso eu levaria pra parte profissional e técnica. Agora, pra parte da amizade, cara, dependendo da situação, principalmente com o último tópico que eu vou falar, a gente não deve virar as costas, cara. A gente tem que tentar estender a mão, porque cara, dependendo da situação, meu irmão,
podia ter sido você. E nesse caso do MBL já aconteceu antes. E, cara, eu acho que tem que ter uma frase assim, tá? Que eu vou falar como eu sou na vida. Cara, isso que você fez não foi comigo diretamente. Mas eu sou totalmente contra o que você sugeriu fazer. Porque eu também acho ali, pelo que eu ouvi, não levo como coação. Eu acho que, cara, era uma tentativa de convencimento. Coação é quando você, cara... Não sei se tem mais coisa escondida por aí. Eu não sei se tem algum áudio que a gente não sabe. Eu vou falar tudo que eu vou falar e vou falar do até agora. Eu vou até me lembrar de uma coisa que eu fiz. Se você assistir aqui, que foi o vídeo do Daniel Alves que eu fiz, quando ele foi preso, eu falava tudo que era o seguinte: até aqui é assim, até aqui é assado. Por quê? Porque isso não foi julgado, isso tá aí na especulação do que vazou. Né? E o Daniel Alves, o que aconteceu com ele no final? Certo? Então eu acho que essa tentativa, que é nojenta, sim, que esse é o ponto que eu quero deixar claro, os amigos precisam fazer o que tem que ser feito. Cara, falar o que tem que ser dito. Entendeu? Que é óbvio. Atitude nojenta, desprezível, totalmente errada, tentar sugerir essa ideia. Isso pra mim já é tenebroso. E ainda assim, aqui eu vou trazer o ponto do Marcelo Brigadeiro, cara. O Marcelo Brigadeiro fez vários vídeos. Vou botar aqui um pouquinho pra gente ver uma das coisas aqui. Não vou também, mais uma vez, não vou fazer react, não vou falar dos vídeos, não vou mostrar o vídeo, né? Mas o Brigadeiro tem feito os vídeos, né? E citei lá atrás a questão que ele falou lá do Nando e tal. E ele soltou um vídeo, cara, que eu acho que essa atitude pra mim, cara, eu acho que é por esse um dos motivos que é um dos caras da internet que eu mais gosto de acompanhar e que eu mais admiro é o Marcelo Brigadeiro, cara. Porque é o seguinte, ele se precipitou, fez o vídeo rápido, que eu acho que esse também é um ponto de lições aprendidas, dá pra gente esperar, né, e não precisar sair defendendo rápido todo mundo. Ele fez o vídeo, e depois, no sábado, cara, ele fez um vídeo dizendo que errou e tal, inclusive para o próprio Nando Moura, botou na capa: desculpa, errei. E, cara, a atitude do Marcelo Brigadeiro é louvável. É louvável. Por quê? Porque ele deixou claro desde o começo que, cara, se essa porra for comprovada, ele vai pedir a expulsão do Guto. E eu acho que esse é o movimento correto. E ele deixou claro que gosta do Guto e é amigo dele. Entendeu? Então eu acho que esse é o seguinte, cara, continuamos amigos. Cara, ainda bem que você não fez isso e tal, mas aqui na nossa diretriz não dá pra continuar, irmão. Caso isso seja... Caso apareça mais coisa realmente que seja conclusivo que o Guto coagiu, cara, de fazer isso, entendeu? Porque a ideia abjeta dele, isso já é comprovado. Isso aí é, né, a intenção, ou pelo menos sugestão que ele teve, é abjeta, cara. Eu tenho filho, nunca passou uma porra dessa na minha cabeça, amo meu filho, cara. Eu acho que talvez essa seja a maior decepção desse vídeo pra mim. Né, o amor que eu tenho pelo meu filho, a proximidade que eu tenho pelo meu filho, tudo que eu cara, vejo, cara, no meu filho. Por isso que eu nunca vou ser a favor da prática, né? Que eu não vou falar o nome aqui por causa do YouTube. E eu vejo no Marcelo Brigadeiro, cara, um cara muito verdadeiro. Um cara muito verdadeiro. E qual é o ponto aqui que eu acho que hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente do que eu tinha há alguns anos atrás e que eu talvez fosse capaz de deixar um amigo pra trás, mesmo tendo cometido vários erros na vida, eu poderia talvez nunca mais querer ver ou falar com um amigo que teve uma ideia merda dessa, igual a do Guto e tal. Quase criminosa, né? Até aqui, quase criminosa. É que, cara, quando você, com os teus amigos... Cara, a gente tem que falar sempre assim, com os teus amigos é tudo totalmente diferente, irmão. É totalmente diferente. Isso aí, se você falar que com os teus amigos não é diferente, tu é maluco, porra, tá mentindo. A redenção, ela tem que ser um caminho que vem dos próximos e não dos distantes. E quando o Marcelo fala sobre essa questão do perdoar, do fazer e tal, é o mesmo que estava acontecendo com ele, das coisas que ele próprio contou que ele fazia, cara. E que hoje ele é um cara diferente. E que hoje ele é um cara totalmente diferente. E é com esse gancho aqui, cara, que eu vou entrar no último tópico, que é o seguinte, cara. Ainda bem que não foi pra frente essa ideia do Guto, cara.
que eu acho que agora isso passaria de uma decepção por uma raiva absurda e certamente o MBL viraria um castelo de areia. Inclusive, eu acho que com essa situação a minha simpatia acabaria, com certeza. Se tudo isso tivesse vindo à tona e a criança tivesse sido realmente tivesse ido pelo caminho errado, isso seria assim de uma tristeza profunda, absurda, imperdoável, tá? Imperdoável nesse cenário. E que, cara, sempre pensando em tudo que eu vejo com o meu filho hoje, que é o filho, eu só tenho um filho, né? Então ele já vai fazer 5 anos, que é impensado alguém, na minha cabeça, né? Alguém querer isso. Se você não quer ter filho, você não consuma o ato que gere filho. Que gera filho, né? É isso. Ou se proteja, de alguma forma, né? Eu sei que acidentes, entre aspas, acontecem e pode acontecer, mas filho, cara, é bênção e não problema. O filho só é problema para aqueles que são inconscientes e estão colocando o filho no mundo para sofrer. Aí o problema não é da criança, é de quem tá botando o filho no mundo para crescer. Tá? E o fato disso não ter ido para frente, cara, talvez seja um alívio geral, tanto do MBL, tanto para mim, e que saber que nesse caso a criança tá aí, e eu espero que ele seja um bom pai, assim como dizem, né? Eu nem sabia que ele tinha um filho, que dirá 2. Fiquei sabendo agora, com essa porcaria dessa atitude desprezível que ele teve, tá? E que, cara, na internet, quando você começa a fazer certas coisas, quando você começa a falar certas coisas, com a guardada devida proporção dos menores aos maiores, tudo é guerra. Tudo é guerra. E tem uma coisa que eu tenho falado bastante internamente com pessoas que eu conheço, com família próxima, que eu não converso com todo mundo. A minha ideia de trocar, a minha forma de trocar ideia com várias pessoas é fazendo vídeo. Porque tem muitas pessoas que acho que ninguém gosta de tomar 2 tapinhas no ombro pra tomar um esporro, pra tomar uma sugestão, pra tomar uma bronca. Isso é uma parada, assim, absurda, tá? É chato, é inconveniente, é constrangedor. Apesar de muitas vezes precisar ser necessário. Mas quando você começa a se tornar uma pessoa pública, seja criando um vídeo na internet, num canal que uma pessoa assiste ou que várias pessoas assistem, milhões, você precisa viver o que você fala, cara. Você precisa viver o que você fala. E a maior virtude que eu tenho percebido hoje é a virtude da paciência. Tá? Aconteceu uma coisa muito ruim na tua vida? Seja paciente. Cara, você tem que ter paciência. Eu sei. Cara, é a paciência que te faz tomar as melhores atitudes. Quando eu comecei a gravar podcast, antes de eu ter esse espaço aqui, eu comecei gravando um podcast dentro da minha casa, para ser um vídeo até um pouco parecido com esse assim, né? Que a gente não tem material visual nem nada. Hoje até fiquei mostrando aqui, mas não para ficar fazendo o react deles. O primeiro episódio que eu gravei, eu vou deixar o link aqui, cara. Eu vou revisitar esse vídeo aqui. Vai ser até um vídeo que eu vou reassistir. Que foi um vídeo chamado Prepare-se para o Pior. Por que eu falo isso, cara? Na vida, quando você tá na boa, a gente fecha os olhos e acaba não percebendo que pode dar merda. Pode acontecer problemas seríssimos, que às vezes estão até fora do teu controle. Tá? Que você não tem controle da narrativa, você não tem controle das ações, então você tem que estar preparado para o pior. Para quê? Para você poder olhar e saber agir. É fácil? Não, é difícil pra caralho. É muito difícil. Só que se você começa a se preparar, quando o bicho pegar, quando a merda acontecer, você não vai estar 100% perdido porque você se preparou. E o exemplo que eu dava foi o seguinte: eu trabalhei numa empresa, eu fiquei 5 anos, e no último ano eu fui convidado para ser sócio, para entrar no quadro de sócios. Pelos ótimos serviços prestados, eu tinha total consciência disso. E chegou uma pessoa de fora que já entrou nessa condição de sócio. E aí, eu vou deixar um link para você aqui, na verdade eu vou deixar 2, vou falar do primeiro agora, que é o link do livro O Príncipe, que é um livro do Maquiavel,
que fala, cara, sobre os principados, né? É quase como se fosse um reinado, vai. Mas os príncipes, cada um vai ter uma característica e ações que ele tem que seguir. E quando troca o príncipe, quando se troca de príncipe, acontecem algumas coisas que os príncipes fazem e que os súditos acabam fazendo. E tem, cara, esse livro é muito foda. Lê esse livro, vou deixar o link aqui pra você. Mas quando se troca o príncipe, esse príncipe analisa quem era o príncipe anterior. E na situação que aconteceu, eu estava mudando de função e esse cara chegou achando que ele era o príncipe. Não que eu fosse o príncipe, mas ele queria a influência que eu tinha. Então, assim, cara, muita coisa de errado aconteceu da parte dele. E a empresa, em 3 meses, a empresa teve que tomar uma decisão entre demitir o cara e eu. Eu já estava lá. Isso agora que eu vou falar é o que eu acho, tá? Eu já estava lá. E a empresa teve que justificar a contratação desse cara. Então, assim, porra, quem contratou pensar o seguinte, cara, eu tive que justificar contratar esse cara que não é um cara barato. E tá dando errado, porra, eu vou mandar quem tava embora, porque pra mim é uma situação difícil eu ter que justificar lá pra cima e tal. Cara, eu entendi, eu não briguei, eu fiquei chateado no dia. Mas eu tava muito preparado pra minha próxima oportunidade. Muito preparado. Graças a Deus, tudo fluiu muito bem. E o melhor, depois de 8 meses eu voltei a trabalhar com a empresa e por causa disso eu conheci muitas pessoas, viajei, isso num pequeno espaço de tempo. Viajei, criei esse canal aqui. O canal hoje é monetizado. Depois criei o Liçõescast, que tá aqui, ó, que é o nosso podcast. Inclusive vai vir o pessoal do MBL aqui. Gabriel Piauí e Bombeiro Rafa. Primeira mão tô contando pra vocês. Vão estar aqui ao vivo na semana que vem. E... cara, a minha vida mudou. Depois eu comecei a gravar em outro estúdio que não estava gostando tanto. Eu entendo dessa parte da área audiovisual, porque eu sou designer, já trabalhei em agência de marketing, de design e marketing, que tinha a parte da área audiovisual que eu aprendi e trabalhava junto com eles. Então isso foi sensacional. E por causa disso, cara, hoje eu tenho vários clientes, isso aqui se tornou uma produtora, que é o W10 Studio. E eu tava preparado, mas foi difícil, porque o meu filho tinha acabado de fazer 1 ano. Cara, muitas variáveis, tá? Que não era uma situação de bosta igual a essa do Guto, mas eu tava preparado. E hoje eu começo a me preparar para outras situações, né? De coisas que eu não controlo. Entendeu? A vida é assim. Então, o que eu tenho para falar muito pro Guto e pro MBL é: se preparem pro pior. Porque essa situação vai ser usada contra vocês. Porque, principalmente em ano de campanha, tudo é guerra. E falando disso, o segundo link que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo vai ser o link do livro O Antifrágil, cara. Eu comecei a ouvir esse livro no audiobook. O livro é calhamaço, hein? Pô, acho que mais de 20 horas de livro. Eu tô ouvindo no 1.7, que tá osso. O livro é gigante. Mas é um livro que fala muito sobre essa questão que vai além da robustez, além da resiliência, que é você ser o antifrágil. Não vou dar spoiler nenhum, porque eu quero que você leia ou ouça esse livro e o link tá aqui. Cara, esse vídeo tá longo e eu não pedi ninguém pra se inscrever até aqui e ninguém pra deixar like nem nada, mas eu quero sim ouvir tua opinião, cara. Eu quero saber o que você acha dessa situação, principalmente desses pontos aqui que eu trouxe como lições aprendidas, tá? Eu quero muito saber isso sobre você. O link dos vídeos que eu sugeri também vou deixar aqui, né, do meu primeiro episódio do podcast que eu gravei em casa. Não lembro mais se eu falei outro, depois vou rever aqui, vou dizer. E o link dos livros, beleza? Se inscreve aqui no meio, assiste, vou deixar um dos vídeos aqui. E aqui, galera, fica ligado, se inscreve aqui no meu canal também do podcast, porque semana que vem tem o pessoal da MBL aqui, Gabriel Piauí e Bombeiro Rafa. Tamo junto, valeu.